Boa noite, galera. Vamos começar essa semana falando de como ganhar dinheiro na conta todo mês. Vocês sabem quais são os ativos que pagam dividendos na nossa conta todo mês? É um dinheiro que cai na nossa conta todo mês se a gente investir naquele ativo. Então vamos dar um tempinho aqui para pra galera que sempre entra, né? Chegar aqui. E uma galera nova também tá chegando todo dia aqui no meu Instagram pra gente começar a falar sobre os ativos que pagam dividendos na nossa conta todo mês. Boa noite, Cauê. Investir e receber pagamento na conta todo mês. Quem não quer, né? Então já vou te explicar que pagamento é esse que pode cair na nossa conta todo mês e quais ativos, quais investimentos a gente tem que investir, a gente tem que deixar nosso dinheiro lá, né? Para poder receber esse pagamento na conta todo mês. Já vou te contar, se você quer saber, fica aqui nessa live até o final. Vamos dar aquele tempinho de sempre aqui do início da live, que o pessoal vai chegando, né? O pessoal vai chegando com calma, vamos dar um tempinho aqui. Porque eu tenho certeza que a galera quer saber como receber pagamento na conta todo mês, né? Quais investimentos que fazem isso, onde que a gente precisa investir para receber um valor certo na nossa conta todo santo mês. Boa noite. Boa noite, galera que tá chegando aí. Tudo bem? Bom, galera, então vamos começar, tá? O tema da live de hoje é quais ativos pagam dividendos? Onde investir para receber na conta todo mês um rendimento? Quais são esses ativos, né? Primeira coisa, galera, vocês sabem o que são dividendos? Todo mundo aqui já sabe o que é dividendos? Vou dar uma breve explicação, tá? Dividendos é a participação nos lucros de uma empresa, ou pode ser de um fundo também, que vai ser o nosso caso aqui, né? Então, dividendos é a participação dos lucros que a gente recebe, tá? Então, esse tipo de investimentos que eu vou falar aqui, esse tipo de ativo que eu vou falar aqui, tá? Eles pagam dividendos na nossa conta todo mês, tá? Como assim ele não é possível? Como que ele vai pagar, botar dinheiro na minha conta todo mês? É simples assim, é essa a realidade, isso acontece, e se você não está fazendo isso ainda, você está perdendo tempo e dinheiro, e você está muito atrasado, porque tem muita gente já aproveitando, tá, essas oportunidades. Não só essa, tá, mas tem muitas oportunidades aí no mundo dos investimentos, tá? E ganhar dividendos é uma delas, tá? Ganhar dividendos é uma das formas de ganhar dinheiro com investimentos, tá bom? Então vamos lá. O tipo de ativo que eu vou falar hoje, alguém já tem ideia? Alguém já imagina? São
Galera, eu vou falar dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários, tá? São um dos maiores pagadores de dividendos no mundo dos investimentos. Tá? Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses. Se você quer aprender a receber um pagamento na sua conta todo mês, se você quer aprender a receber dividendos na sua conta, tá? Eu tô te explicando aqui nessa live como receber dividendos na sua conta todo mês. Qual é o tipo de investimento que você precisa, onde você precisa investir, qual tipo de ativo você precisa comprar para receber dividendos na sua conta todo mês, tá? Então, hoje eu vou falar sobre os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, tá? Se você nunca ouviu falar sobre os fundos imobiliários, você vai aprender sobre eles hoje, tá? E se você não está ainda aproveitando essa oportunidade, tá? Saiba que já tem muita gente aproveitando, ganhando dinheiro na conta todo mês por estarem investindo em fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles não são, na verdade, um investimento que foram lançados agora, já tem um tempo, tá? O que acontece é que, infelizmente, as pessoas não ficam sabendo, a maioria da população, né, de classe média baixa, o que é muito ruim, mas hoje, com a internet, com acesso à informação mais facilitado, muito mais pessoas estão conhecendo os fundos imobiliários e estão investindo nos fundos imobiliários. Então, se você ainda não está, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui, fica até o final, porque eu vou te explicar o que são esses fundos imobiliários, quais tipos que existem, tá? Então é o seguinte, os fundos imobiliários, o que são os fundos imobiliários? Galera, um fundo de investimento, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento nada mais é do que é um grupo de pessoas, tá? São gestores que se unem para investir em algum tipo de ativo do mercado para fazer o dinheiro das pessoas render, tá? Isso é um fundo de investimento. É um grupo de gestores que se juntam para investir, gestores assim, especialistas, né? Pessoas que sabem muito sobre investimento. Eles se juntam e eles criam um fundo de investimento onde eles vão investir nos melhores tipos de ativos do mercado, tá? Então, os fundos imobiliários são fundos de investimentos, tá? Que os gestores, eles investem em ativos do setor imobiliário. Boa noite, galera que está chegando aqui. Nessa live eu estou explicando como receber dividendos na conta todo mês, como receber dinheiro na conta todo mês dos investimentos, tá? E hoje eu estou falando dos fundos imobiliários, que são aí os maiores pagadores de dividendos, tá? Se você não conhece ainda os fundos imobiliários, você vai conhecer hoje nessa live, tá? Então, os fundos imobiliários investem no setor imobiliário, tá? E aí a gente tem vários tipos de fundos de investimentos, tá, galera? A gente tem fundos de investimentos da renda fixa, a gente tem fundos de investimentos de ações, fundos de criptomoedas, fundos que investem no setor, no ouro, tá? Fundos que investem em ativos atrelados a dólar. Então, existem muitos tipos de fundos de investimentos, tá? O que eu estou te falando hoje são os fundos imobiliários que investem no setor imobiliário, tá? Os fundos imobiliários, ele é um tipo de investimento, tá? Um fundo imobiliário é um tipo de investimento da renda variável. Ele está na Bolsa de Valores, a nossa Bolsa de Valores do Brasil, na B3, tá? Quem tá aqui me assistindo quem tá aqui na live me assistindo
Já tinha ouvido falar sobre fundos imobiliários? Odete, Vinícius, Ariane, Fernando. Já tinha ouvido falar sobre os fundos imobiliários? Já tinha ouvido falar que eles pagam dividendos, pagam valor para os investidores na conta todo mês? Você que está me assistindo aqui, você já tinha ouvido falar, já está conhecendo, já conhece os fundos imobiliários? Fala aí para eu saber como que está o nível de vocês. Gente, quem não quer, né, receber na conta todo mês, tá? E aí, quando a gente investe nos fundos imobiliários, que acontece a mágica que eu sempre falo para vocês. O dinheiro começa a trabalhar para você. Você simplesmente colocou o seu dinheiro lá no fundo imobiliário e todo mês vai cair lá, vai pingar lá os rendimentos na sua conta. E aí, quanto mais você for investindo, mais vai cair na sua conta esse rendimento, tá? Aline, é um investimento seguro? É um investimento da renda variável, tá? E quando você investe num fundo imobiliário, você compra cotas daquele fundo, tá? Você compra, o fundo, ele vende cotas, tá? E aí você compra cotas de um fundo, tá? E aí o seu rendimento, o dinheiro que vai cair na sua conta, vai ser de acordo com a quantidade de cotas que você tem nesse fundo. Quanto mais cotas você comprar, mais dinheiro vai cair na sua conta, tá? Mas é um investimento seguro, com certeza, né? Você comprou as cotas, você investiu, você vai receber na sua conta aqueles rendimentos, os lucros, tá? Todos os meses. Hoje em dia, galera, nós temos mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores, tá? Mais de 400, tá? Nos últimos anos, a quantidade de fundos imobiliários disponíveis para a gente investir na Bolsa de Valores vem aumentando bastante, tá? Isso é muito bom, porque para a gente, né, que quer investir, a gente investidor, quanto mais variedade tiver, é melhor, tá? Vocês que estão aqui agora me assistindo na live, já começaram a investir, estão pesquisando sobre, por isso que vocês estão aqui, já estão investindo, como que tá a vida de vocês aí no mundo dos investimentos, como que tá essa jornada para vocês? Me fala aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui que eu vou responder, tá? Então, galera, eu vou falar para vocês agora os tipos de fundos imobiliários, tá? Já entendemos o que é um fundo imobiliário, né? É um grupo de pessoas, de gestores, de especialistas que se unem para investir em ativos atrelados ao setor imobiliário. E o único objetivo é fazer o dinheiro crescer, fazer o dinheiro render, tá? Tipos de fundos imobiliários. Olha que interessante, interessantíssimo isso. Vou falar aqui rapidamente cada um deles e logo em seguida vou explicar cada um deles, tá? Olha só, a gente tem os fundos de tijolo, tá? Fundos imobiliários de tijolo. Aline, o que é isso? Eu vou explicar já. Fundos imobiliários de papel, fundos de fundos, fundos de desenvolvimento e fundos híbridos. Marta, tudo bem? Boa noite. Então, basicamente, nós temos esses 5 tipos de fundos imobiliários, tá? Eu vou explicar para vocês cada um deles agora, tá? Então, preste atenção. Não tem nada de muito difícil aqui. Se você tá chegando aqui agora, tá achando esse conteúdo muito difícil, provavelmente porque deve ser a primeira vez que você ouviu falar sobre isso, tá? O fato é que a gente precisa aprender essas coisas para a gente fazer o nosso dinheiro render. E não tem nada demais aqui que você não consiga entender, tá? Tudo que eu vou falar aqui, você é capaz de entender, tá? Então, nessa live, que tá chegando agora, eu tô explicando quais são os tipos de investimentos que pagam rendimentos, que colocam lá na sua conta um valor todo mês. Você recebe na sua conta todo mês se você investir nesses tipos de ativos aqui que eu tô te falando, né?
E tô te falando, na verdade, dos fundos imobiliários, tá? E existem basicamente 5 tipos de fundos imobiliários, tá? Fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos, fundos de desenvolvimento e fundos híbridos. Então, eu vou falar para vocês aqui, cada um deles. Pessoal, os fundos de tijolo, tá? Os fundos de tijolo, eles investem em imóveis reais, propriedades já construídas, tá? Prontas. Por isso o termo tijolo, tá? Fundos de tijolo são fundos imobiliários que investem em imóveis reais, propriedades já construídas, tá? Propriedades prontas, já construídas. Por isso o termo tijolo, né? Já construiu, tijolo já subiu, já construiu. E aí o rendimento desses fundos vem dos aluguéis desses imóveis, certo? Estão conseguindo acompanhar? José Carlos, boa noite. Os fundos imobiliários de tijolo investem em imóveis, em propriedades já construídas, tá? E de onde que vem os rendimentos mensais? Dos aluguéis, tá? Eles alugam esses imóveis, essas propriedades, tá? Gente, é propriedade gigantesca, tá? É coisa muito grande. Por exemplo, shopping center, hospital, tá? Escolas, agências bancárias, mais o quê? Galpões logísticos. Eu tô falando de imóveis gigantescos, tá? E aí, o que cai na sua conta todo mês são os aluguéis desses imóveis, tá? Então, não tô falando de uma casinha, tá? Não tô falando de um negócio, eu tô falando, esses fundos investem em imóveis gigantescos, tá, galera? É coisa muito grande. Tô olhando aqui pro meu resumo, tá? Para poder explicar melhor para vocês. Então, esses são os fundos de tijolo, tá? Investem em imóveis que já foram construídos, imóveis reais, tá? E se você investir num fundo de tijolo, né, você vai estar comprando as cotas. Você vai estar comprando cotas desse fundo. Quanto mais cotas você tiver, mais rendimentos, mais dinheiro vai cair na sua conta todo mês, tá? Mas de onde que vem esse dinheiro? Dos aluguéis desses imóveis, beleza? Vem dos aluguéis desses imóveis, tá? Segundo tipo de fundos imobiliários. O pessoal tá conseguindo acompanhar aí? Tá conseguindo acompanhar? Galera, segundo tipo, fundos de papel. Ai, nossa, fundos de papel, que negócio é esse? Eu sei que pode ser muita novidade para você, talvez você não tenha assistido nenhum conteúdo sobre isso, tá? Por isso eu tô tentando detalhar aqui, tentando trazer uma linguagem bem simples para você entender, tá? Fundos de papel. Ao invés de imóveis, esses fundos, eles compram títulos atrelados ao mercado imobiliário. Que títulos são esses? São as LCIs, as CRIs, né? LCIs, as CRIs, as letras hipotecárias, são títulos que são atrelados ao setor imobiliário, tá? Esses são os fundos de papel. Eles não investem em imóveis físicos, propriedades construídas. Eles investem em títulos de investimentos, sabe? É como se você estivesse investindo num fundo que investe lá nos títulos do Tesouro Direto. É como se você estivesse investindo num fundo que investe em CDBs, tá? Só que aqui os tipos de títulos que esse fundo investe são títulos atrelados ao mercado imobiliário, são as CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, as LCIs, tá? As letras de crédito imobiliário, tá? Imobiliário. Então,
esses são os fundos de investimentos imobiliários de papel, beleza? Próximo, galera. Vou falar aqui para vocês. Tá, mas e aí, de onde que vem os rendimentos, né, dos fundos de papel? A gente viu que nos fundos de tijolo os rendimentos vêm dos aluguéis dos imóveis, né, aqueles grandes imóveis, shopping centers, hospitais, grandes galpões logísticos, muitos imóveis gigantescos. E aí o aluguel, imagina quanto que o inquilino paga de aluguel todo mês, né? Então, a gente recebe nossos dividendos na nossa conta todo mês desses aluguéis. Mas e no caso dos fundos de papel, né, que investem em títulos atrelados ao mercado imobiliário? O investidor ganha, tá? Com o pagamento de juros, tá? Os títulos, a gente sabe que eles rendem, né? Como se a gente, por exemplo, fosse investir no Tesouro Direto, a gente vai ter rendimentos, né? Só que no caso dos fundos de papel, pessoal, eles investem milhões de reais. Então, eles têm muito rendimento, tá? E aí, o rendimento, os juros, né, que eles recebem, eles dividem para os investidores, tá? Vanieri, tudo bom? Boa noite. Então, eles dividem para os investidores. Então, esses são os seus rendimentos que caem na sua conta todo mês, dos fundos de papel, tá? Então, bora seguir aqui. Falamos dos fundos de tijolo, fundos de papel. Agora, os fundos de fundos. Fundos de fundos. Olha, os fundos de fundos, vou tentar simplificar para você, porque eu sei que tem gente chegando aqui que nunca ouviu falar sobre isso, né? É um assunto muito novo. Tem gente que nem acredita que é possível. Na verdade, eu coloco nos meus stories. Você acredita que é possível receber pagamento na sua conta todo mês dos investimentos? Uma galera responde que não, gente. Sabe? Então, tem muita gente ainda, infelizmente, desinformada sobre as oportunidades dos investimentos, as oportunidades de fazer dinheiro no mercado financeiro, tá? É muito possível ter rendimento na conta todo santo mês, rendimentos garantidos, tá? E hoje eu estou te explicando aqui quais são esses títulos que pagam dividendos, né? Mais especificamente, hoje a gente está falando dos fundos imobiliários. Já falamos dos fundos de tijolo, dos fundos de papel. Agora eu vou falar sobre os fundos de fundos, tá? Quando eu olho para ali, pessoal, tô olhando para o meu resumo, tá? Que eu preparei aqui para essa live. Vanieri tá sempre aqui na live, tem muita vontade de aprender sobre os fundos imobiliários. Tô dando uma palhinha aqui hoje, tá? Mas vou falar bastante na jornada Investir do Zero. A jornada que começa terça-feira que vem, dia 25, onde eu falo os primeiros passos para você entrar no mundo dos investimentos de forma certa e segura, tá? Um evento gratuito para você que está começando agora no mundo dos investimentos. Precisa começar de forma certa e segura, tá? Começar com segurança. Então se inscreva para assistir essa jornada. São 3 dias de aula, tá? O link está lá na minha bio. Então vamos lá. Fundos de fundos, conhecidos como FOFs. Alguém já ouviu falar? Essa live eu tenho certeza que é muita novidade para muita gente aqui, né? Tem uma galera chegando aqui no meu Instagram, uma galera nova que está chegando agora, né? Então, provavelmente, esse tema aqui pode ser novidade para você, tá? O que acontece com os FOFs, que são os fundos de fundos, é o seguinte: os gestores desse fundo, tá? Os gestores desse fundo compram cotas de outros fundos maiores, tá? Que conseguem fazer muito mais dinheiro. Eles compram milhões de reais, tá? Eles investem pesado, eles investem muito. E esses fundos que eles investem precisam estar atrelados no setor imobiliário também, tá? Os fundos de fundos, os FOFs do
Os fundos imobiliários, eles investem em outros fundos, só que bem maiores, que são capazes de fazer muito dinheiro, e aí eles colocam milhões lá, né? E aí eles conseguem ter um retorno muito bom, porque esses fundos que eles investem são gigantescos, tá? Tem bilhões de reais, pessoal, tá? O patrimônio de um fundo desse, tá? Então, os fundos de fundos investem em outros fundos. Os gestores... Nossa, peraí. Deixa eu começar de novo para não ficar complicado para você. A gente está falando sobre o terceiro tipo de fundos imobiliários. Já falei 2. Você que está chegando agora, tá? A live vai ficar salva se você quiser assistir do começo. A gente está no terceiro tipo. E a gente está falando dos fundos de fundos, mais conhecidos como FOFs. Os fundos de fundos é um tipo de fundo imobiliário. Só que esse fundo aqui, os gestores desse fundo, eles investem em outros fundos imobiliários, tá? Por isso que é fundos de fundos, tá? Entenderam? O Hamilton tá rindo. Parece complicado, mas não é, tá? Simplesmente os gestores desse fundo, tá? Eles investem em fundos maiores, que têm mais capacidade de fazer dinheiro, tá? Fundos que têm bilhões de reais como patrimônio, tá? Então, é basicamente isso. Falamos sobre os fundos de tijolo, que investem em propriedades já construídas, né? Propriedades reais já construídas. Fundos de papel que investem em títulos do setor imobiliário, tá? Fundos de fundos que investem em outros fundos bem maiores. Ó, o Hamilton tá até dando exemplo de um fundo aqui. O Hamilton já tá meio por dentro, então, sobre os fundos imobiliários, né? Mas eu tenho certeza que para muita gente que está entrando aqui, tem gente que entra e sai, inclusive, começa a achar muito difícil, mas quem está comprometido, quem persiste, é que colhe os frutos, tá? Quem não está investindo em fundos imobiliários ainda, eu acredito, tá? No meu ponto de vista, que está atrasado, não está aproveitando as oportunidades dos investimentos, do mercado financeiro. Tenho certeza que se vocês ficam sabendo de uma promoção muito maravilhosa, de uma televisão, de um produto, de um eletrodoméstico, tá? Nossa, tá uma promoção maravilhosa, vou me dar bem, é uma ótima oportunidade para eu economizar dinheiro, porque tá muito barato, a pessoa vai lá e corre e dá um jeito e aproveita a oportunidade, tá? Nos investimentos a gente tem que ter o mesmo pensamento, tá? O que dá mais dinheiro? O que vai me trazer mais lucro? Tem que estar por dentro das oportunidades do mercado financeiro. Eu acredito que uma das oportunidades, tá, é investir nos fundos imobiliários, justamente porque eles pagam dividendos todo mês, gente. Isso é uma verdade, não tem historinha aqui, pode pesquisar aí no Google, pesquisar onde você quiser, tá? Se você está caindo aqui pela primeira vez nesse assunto, tá? Os fundos imobiliários vão pagar dividendos na sua conta todo mês. O que é dividendos? É a participação dos lucros, são os aluguéis dos fundos, tá? Quanto mais, porque quando você investe em um fundo imobiliário, né, como eu falei, você vai estar comprando cotas. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber na sua conta. É simples assim. Opa, Daniel, tudo bem? Um aluno do Método Prime entrando aqui. A Claudinã também, né? Eu vi a Claudinã entrando aqui, mais uma aluna. Claudinã, vamos avançar lá nas aulas, hein? Ó, o Hamilton já tá recebendo, que maravilha. Ivanieri, vamos começar, Ivanieri. Começar. A gente já trocou uma ideia um tempo atrás, né? Acho que você estava começando no Tesouro Direto, IPCA, se eu não me lembro muito bem. Agora a gente tem que avançar, né? E você que não sabe ainda nada sobre investimento, tá, galera? Você que tá chegando aqui na live, tá com muita dúvida, tá? Quer começar, precisa começar do zero. Se você não tá sabendo ainda, eu vou dar uma aula gratuita
Na verdade, 3 aulas gratuitas, tá? É a jornada Investir do Zero, que começa terça-feira que vem. A gente vai falar bastante ainda no Instagram, mas se você já quiser garantir a sua vaga, vai lá no link que está na minha bio, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp, tá? E no último dia a gente vai abrir as inscrições para o meu método, tá? Um método passo a passo para começar do absoluto zero e tudo mais. Mas a gente fala sobre isso uma outra hora, tá? O que você tem que fazer agora é se inscrever nessa jornada para não perder essa oportunidade de aprender os primeiros passos para começar a investir, tá? É gratuita, pessoal, online e gratuita, tá? Quarto tipo de fundos imobiliários que eu vou te apresentar aqui, tá? Fundos de desenvolvimento. Fundos de desenvolvimento. Ai, que fundo é esse? Fundo de desenvolvimento. Esses fundos aqui, eles investem em empreendimentos imobiliários, claro, né? A gente está falando de fundo imobiliário. Então, o fundo de desenvolvimento, eles investem em empreendimentos imobiliários e aí eles constroem, tá? E eles lucram com a venda desse imóvel já construído, pronto, coloca para vender e eles lucram com a venda, tá? Isso é o que faz um fundo de desenvolvimento. Eles compram o terreno, compram o empreendimento, eles reformam ou eles constroem do zero, tá? E aí eles deixam aquele imóvel bem mais valorizado, tá, do que antes, e aí eles lucram com a venda desse imóvel, tá? Esse é o fundo de desenvolvimento, é isso que ele faz. Hélio, tudo bem? Claudenise, acho que é assim que se pronuncia, Claudenise, boa noite. O pessoal que está chegando aqui já tinha ouvido falar dos fundos imobiliários, já tinha ouvido falar, mas não muito aprofundado. O Hamilton aqui falou que já conhece um pouco, né? Já está até recebendo dividendos na conta todo mês. A galera que está chegando aí já tinha ouvido falar sobre fundos imobiliários, o Hélio. O Hélio colocou que sim, é isso, Hélio? Bom, pessoal, e o último fundo que eu vou falar para vocês aqui são os fundos híbridos. O que é isso, gente? Fundos híbridos. O Hamilton já deve estar por dentro. Fundos híbridos, pessoal, o nome já diz, tá? Esse fundo ele vai investir em diferentes tipos de segmentos. Ele vai investir no portfólio dele, no portfólio de um fundo híbrido, vai ter lá imóveis de tijolo, imóveis já construídos, tá? Vai ter lá títulos do mercado imobiliário, tá? Ele vai ter lá outros fundos de investimentos. Então, ele não é específico de um tipo só. Pode ser que tenha dentro do portfólio desse fundo híbrido, tá? Ele vai ter diferentes ativos do setor imobiliário. Aí ele pode ter empreendimentos, ele pode ter um imóvel já construído e recebendo aluguéis dos inquilinos, ele pode ter títulos do setor imobiliário, que são as CRIs, as LCIs, tá? Então, o fundo híbrido, o nome já diz, né? Híbrido, tem um pouco de cada coisa, tá? Tem um pouco de cada coisa nesse fundo. Por isso que o nome é híbrido, tá? Ô, Marta, eu já ia chegar lá, tá? Qual fundo que é melhor? Essa é a grande pergunta, né? Qual o melhor fundo escolher? A verdade, gente, a verdade é que no caso dos fundos imobiliários, a gente precisa formar uma carteira de investimentos só de fundos imobiliários, porque cada tipo de fundo que eu falei aqui tem as suas vantagens, tá?
tem os seus riscos, tá? Então, você precisa ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários também. Por que investir só em fundos de tijolo? Por que investir só em fundos de papel? Cada um tem um tipo de rendimento, tá? Então, por que você não pode estar posicionado um pouco em cada um pouquinho em cada um deles, tá? Agora, o que eu acho, tá? Eu acho assim, ó, que para começar, eu acho melhor começar nos fundos de fundos, que são os FOFs. Os fundos de fundos são, eu acredito que sejam mais seguros para quem está começando. Por quê? Porque, como eu falei, lá nos fundos de fundos, os gestores, eles vão escolher os melhores fundos, os maiores, os melhores para investir, tá? A gente vai... esses gestores que são nada mais são do que especialistas nesse assunto, eles vão escolher os grandes fundos, os melhores fundos para investir. Então você tem um especialista ali trabalhando para você, tá? Você já vai estar investindo num fundo que tem especialistas ali fazendo a seleção dos melhores fundos para você, entendeu? André, Ângela. Então, Ivanieri, existem sites, existem algumas plataformas que você pode pesquisar a vida inteira, tá, dos fundos. No próprio site da CVM, que é o órgão que fiscaliza todo o mercado financeiro, tá? Você consegue achar lá os fundos imobiliários que são listados na Bolsa de Valores, tá? E aí vai estar lá te dizendo se ele é de papel, se ele é de tijolo, tá? Tem algumas corretoras também que colocam lá pra gente saber muitos detalhes dos fundos, algumas corretoras não, tá? Mas no próprio site da CVM tem o site Funds Explorer também, tá? Se você colocar lá, pesquisar sobre fundos imobiliários, ele vai te mostrar os fundos imobiliários e cada um, de qual tipo, né? Que cada um se é de tijolo, se é híbrido, se é de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, essa live aqui, ó, é uma introdução para esse assunto. Você não vai assistir essa live aqui e conseguir já formar uma carteira de investimentos, tá? CVM, uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, tá? Eu tô apresentando para vocês um tipo de ativo que, se você investir, você vai receber dinheiro na sua conta todo mês. É reais, é dinheiro, tá? É fato isso, não tem balela. Comprou cotas de um fundo, você vai receber no mês seguinte. Já no mês seguinte você vai receber dividendos na sua conta, tá? Pessoal, muita gente chegando aqui agora. Às vezes o Instagram demora um pouco, né, para entregar a live, para notificar. Mas se você está chegando aqui agora, eu expliquei aqui basicamente os principais tipos de fundos imobiliários, tá? Assista do começo, porque a live vai ficar salva. Status Invest também, eu gosto muito do Status Invest para ver ações. Os fundos imobiliários eu prefiro o Funds Explorer, mas é de cada um, né? É de cada um. E lá no meu método eu mostro todo o processo de como analisar um fundo imobiliário, de como analisar uma ação também, tá? No método Prime tem tudo isso, galera. Tá? E na jornada Investir do Zero, que é o evento gratuito que eu faço, tá? Que eu vou fazer começa terça-feira, dia 25, às 8 da noite, se Deus quiser, a gente vai estar junto com a galera que já se inscreveu. Nossos grupos de WhatsApp já estão bem cheios.
Então acredito que vai ter muita gente. Estou me preparando já quase mais de um mês, na verdade, para essa jornada, para trazer o melhor conteúdo para vocês. E lá eu vou dar um passo a passo, tá? Para você começar do zero, você que nem tem conta na corretora ainda, tá? Como começar a entrar no mundo dos investimentos de forma certa e segura, tá? Um evento gratuito, pessoal, tá? Online gratuito. Então, você só precisa se inscrever, tá? E comparecer. E o link para se inscrever tá na minha bio. Vai lá agora e se inscreve, tá? Então, é isso, galera. Falei aqui desse tipo de investimento, né? Que são os fundos imobiliários que trazem rendimentos para nossa conta todo mês, tá? Falei os tipos de fundos imobiliários, os principais tipos de fundos imobiliários que existem, né? E, enfim, se você está chegando aqui agora, se você tem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder agora. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí que eu vou responder agora antes de ir. E quem não se inscreveu na jornada Investir do Zero ainda, olha, não tem mais desculpa, hein? Você que vive falando, ai, Aline, eu quero começar a investir, não sei nada, mas quero começar, eu quero saber, quero aprender, quero começar. Não tem mais desculpa, tá aí um evento gratuito para você se inscrever e participar. Se inscreve, entra para o grupo de WhatsApp, que a gente vai mandar os avisos lá primeiro, né? E garanta sua vaga, tá? A gente vai dar um passo a passo para você começar do absoluto zero a entrar no mundo dos investimentos, tá? De forma certa e segura, como sair da poupança, como começar um Tesouro Selic, como obter rendimentos na conta todo mês. A gente vai falar dos fundos imobiliários também. Então, pessoal, é uma oportunidade para quem precisa aprender do zero, tá? Se você já está investindo, já está formando a sua primeira carteira de investimentos, talvez esse evento não seja para você, tá? Uma próxima vez eu vou programar um outro evento de como turbinar a sua carteira de investimentos, né? Como fortificar a sua carteira, diversificar a sua carteira, mas esse evento chamado Jornada Investir do Zero é para você que não está investindo ainda, que precisa de ajuda para começar, porque eu entendo que as pessoas que não começaram ainda, né? A maior dificuldade é dar o primeiro passo, a maior dificuldade é começar, é sair do zero ali, do zero, tá? E dar os primeiros passos. A galera tem medo, a galera não confia na corretora, tem aquele tabu de sair da poupança, tá? Por mais que as pessoas veem uma oportunidade, mas são meio incrédulas ainda, tá? Então, esse evento vai te ajudar muito, tá? E eu procuro trazer uma linguagem bem simples para que todo mundo possa entender, tá? E baseado na solicitação de vocês, tá? Na pesquisa que vocês respondem quando eu mando, esse evento é baseado na solicitação de vocês. Vocês me falam, Aline, as pessoas falam sobre investimentos, falam termos, falam coisas como se fossem óbvias, só que para quem está começando nada é óbvio. Então eu desconstruí todos esses termos para alguma forma mais simples, para que vocês possam entender. As pessoas não confiam, né? Talvez de primeira, assim, né, Hamilton? Mas a gente tem que insistir, tá? A gente tem que insistir porque é uma realidade. As pessoas de classe média baixa, têm que ter acesso aos investimentos, têm que sair um pouco da zona de conforto e aprender. Talvez a primeira vez que elas me veem, elas não acreditam muito, né? Não só a mim, né? Outros influenciadores que falam sobre investimentos. Mas depois elas vão se acostumando e elas vão, sim, com certeza, ver a oportunidade e vão começar, acredito nisso, tá? Essa é a minha missão aqui, trazer cada vez mais pessoas para aproveitarem as oportunidades dos investimentos, tá? Galera, então é isso por hoje, né? Essa foi uma live para falar sobre esse tipo de investimento que paga rendimentos na conta todo mês,
os fundos imobiliários, os queridinhos de muita gente, né? E não é para menos. Sexta-feira, a gente vai estar aqui novamente. Vou estar aqui com vocês trazendo o resumo da semana, toda sexta-feira. Eu trago o resumo da semana, o resumo do mercado do dia, da semana, algumas notícias importantes que podem influenciar o nosso dinheiro, os nossos investimentos. Então, toda sexta-feira, às 9 horas. Hamilton, a maioria das pessoas ainda nem ouviu falar sobre o Tesouro Direto, esse investimento tão bacana, né? Tão seguro, né? O investimento mais seguro do Brasil. As pessoas gostam mais da poupança, preferem a poupança do que o Tesouro Direto, porque simplesmente elas não conhecem o Tesouro Direto, né? E o Tesouro Direto eu vou falar muito, vou falar bastante na jornada sobre o Tesouro Direto, tá? Grande oportunidade, gente, grande oportunidade para vocês aprenderem do zero, tá? Um evento gratuito. E aí, quem quiser se aprofundar, quem quiser uma mentoria mais completa, no último dia eu abro as inscrições para o meu método, mas o próprio evento, a própria jornada já tem muito conteúdo para você que está chegando aqui no meu Instagram, para você se inserir nesse mundo dos investimentos, tá? Eu indico muito que vocês participem, se inscrevam no link que está na minha bio e entrem no grupo de WhatsApp, nosso grupo VIP. Galera, se ninguém não tem mais nenhuma pergunta, vou me despedir de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um direct para mim. Quero pedir para vocês sugerirem tema de live também. Toda vez eu falo aqui, a galera sugere. Esse tema foi sugerido também por um seguidor, tá? E sugiram lá para mim temas de live. Qual assunto que vocês querem que eu fale aqui, que eu venha aqui falar, tá? Sobre investimentos, né? Dinheiro, grana, fazer o dinheiro render, que seja baseado nesse tema aí que eu vou trazer para vocês sem problemas, tá? Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada a você pela audiência, Milton, por estar aqui até o final. Obrigada a todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijão. Uma ótima noite, uma ótima semana.